Você está dentro de um carro, na estrada. De olhos fechados, colocando a sua cabeça para fora da janela. Continue com os olhos fechados, sentindo o vento no rosto. E pense em como é a sua vida hoje. Quem são as pessoas mais próximas de você? Como você as conheceu? Pense também em coisas que você faz todos os dias. Sua profissão, alguma atividade física, um hobby. Você lembra de uma informação que você ouviu de que a língua de uma baleia azul pesa o mesmo tanto que um elefante daqueles de savana? Como uma criatura dessa magnitude consegue se manter viva? Quanto ela come, bebe, quão longe ela vai, quão fundo ela mergulha? De quanto ar ela precisa? O tamanho dela determina tudo isso. Agora pense, qual a chance de um elefante estar no meio da estrada, logo depois da curva, bem em frente ao seu carro? Um dia, a história da sua vida será a história da sua morte. Você nem vai conhecer direito o fim da sua história, mas essa é uma das narrativas que serão mais lembradas sobre você. Morreu jovem, morreu velho, morreu tranquila, como um passarinho. Ou como uma baleia despencando do céu. Também não se falou mais no fato de que, contra todas as probabilidades, um cachalote havia de repente se materializado muitos quilômetros acima da superfície de um planeta estranho. E como este não é o ambiente natural das baleias em geral, a pobre e inocente criatura teve pouco tempo para se dar conta de sua identidade enquanto cachalote, pois logo em seguida teve de se dar conta de sua identidade enquanto cachalote morto. Segue-se um registro completo de toda a vida mental dessa criatura, do momento em que ela passou a existir até o momento em que ela deixou de existir. Ah! O que está acontecendo? Pensou o cachalote. Ah, desculpe, mas quem sou eu? Ei! Por que estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Calma, calma, vamos ver. Ah, que sensação interessante. O que é? É como bocejar, uma cócega na minha... Bem, é melhor começar a dar nome às coisas para eu poder fazer algum progresso nisto que, para fins daquilo que vou chamar de discussão, vou chamar de mundo. Então vamos dizer que esta seja a minha barriga. Bom. Está ficando muito forte. E que barulhão é esse passando por aquilo que resolvi chamar de minha cabeça? Talvez um bom nome seja... Vento! Será mesmo um bom nome? Que seja. Talvez ache um nome melhor depois, quando eu descobrir para que ele serve. Deve ser uma coisa muito importante, porque tem muito disso no mundo. Epa! Que diabo é isso? Vamos chamar essa coisa de... rabo. Isso, rabo. Epa! Eu posso mexê-lo bastante. Oba, oba, que barato! Não parece servir para muita coisa, mas um dia eu descubro para que ele serve. Bem, será que eu já tenho uma visão coerente das coisas? Não. Não faz mal. Isso é tão interessante. Tanta coisa para descobrir, tanta coisa boa por vir. Estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Realmente tem vento demais aqui, não é?
Se uma baleia cachalote se materializar no espaço a metros e metros de altura, só há um destino possível: cair muito rápido, cada vez mais rápido, e se espatifar no chão. Às vezes, como nesse trecho do Guia do Mochileiro das Galáxias, lido pelo ator e tradutor Vitor Hugo Silva, são as baleias que nada podem fazer contra o seu destino. Por outra perspectiva, às vezes somos nós, humanos, que não podemos fazer nada em relação às baleias que despencam em cima de nós. Nos dois casos, a palavra é a mesma: impotência. E é sobre essas duas perspectivas que nós vamos falar hoje. Eu sou a Lilian Sais e esse é o segundo episódio da primeira temporada do podcast Todos os Ontens. O Ontem de hoje está no ano de 1970, mais especificamente no dia 12 de novembro de 1970. Essa história é o motivo desse podcast existir e por isso ele foi lançado na semana passada, exatamente quando esse evento completou 50 anos. Sabe quando você lê, vê ou ouve alguma coisa que não sai mais da sua cabeça? É como o humorista Dave Barry disse na semana passada: há certas coisas que a humanidade jamais esquecerá. A Pearl Harbor, ao Monte Everest, o Canal do Panamá, ao homem pisando na Lua. E há a baleia na praia de Oregon. Um repórter chamado Paul Lehman e seu cinegrafista recebem a notícia de que eles irão viajar para cobrir um caso incomum. Uma baleia cachalote enorme tinha aparecido morta no meio de uma praia perto de Florence. Até aí, na verdade, eles acharam que não havia nada de tão incomum assim e até tentaram se livrar da tal viagem. Mas quando eles souberam qual era o plano para se livrar daquela carcaça gigante, foram correndo preparar as malas para embarcar. Poucas vezes o homem se sente tão impotente como quando ele está lado a lado com uma baleia encalhada. Do alto do nosso 1 metro e alguma coisa de altura, é preciso tentar resolver o problema de alguma forma. De qualquer forma. Desde que não seja a forma que o Departamento de Trânsito de Oregon usou em 1970 para tentar resolver a sua impotência diante daquela situação. Parte 1. O contexto e o cenário. 12 de novembro de 1970 amanhece como mais um dia ensolarado no estado de Oregon. Um cachalote de muitas toneladas está estendido no meio da praia perto de Florence. Como acontece com muitas baleias, ele já encalhou morto. Por causa disso, já dá para sentir um cheiro bem peculiar de decomposição em todo o entorno. Um cheiro que Paul Lehman disse que jamais conseguirá esquecer. Como ele brinca na reportagem que foi ao ar, parece que fazia algum tempo que não encalhava nenhuma baleia por ali, pelo menos tempo suficiente para esquecerem como lidar com o problema. Parte 2. As personagens. O repórter e o cinegrafista da TV local estão ali a postos. Mais de 100 pessoas apareceram para assistir ao espetáculo. Tem gente na cadeirinha de praia, gente sentada em tronco,
Tinha até quem estivesse tomando um cafezinho. No comando da operação estava George, engenheiro civil que trabalhava no departamento de trânsito. Bom, era esse o departamento que tinha jurisdição sobre a praia. Todos os seus chefes e os seus colegas estavam viajando porque tinha acabado de abrir a temporada de caça. Mas tudo bem, ele estava lá e ele tinha um plano. Parte 3. O plano. Quais as semelhanças entre uma rodovia e uma baleia? As duas são grandes. O fato é que parecia que George não entendia muito de baleia. Aliás, o termo que ele usa para se referir à baleia o tempo todo é coisa. Vamos desintegrar essa coisa, ele diz. A falta de familiaridade com as baleias, estampada na cara e nas decisões dele, lembra um pouco o Rogério Skylab no programa do jogo. Baleia, eu não tenho nada para dizer da baleia, entendeu? O que eu vou falar? Você me pergunta uma coisa que eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa que vivo na cidade grande. Eu durmo tarde pra cacete, entendeu? Eu gosto de ficar coçando o saco de noite, entendeu? Aí eu fico pensando, o que eu tenho pra falar de baleia? Tem nada pra falar. Existem muitas formas de se lidar com a carcaça de uma baleia encalhada. A carcaça de um animal, quando vem a óbito, ela normalmente afunda, vai até as profundezas ali daquela localidade onde foi o óbito. Esse é o Hernani Ramos, do Instituto Baleia Jubarte, que trabalha justamente atendendo esse tipo de ocorrência aqui no Brasil. E aí, com o início da decomposição, a produção de gases, né, da decomposição, a carcaça acaba emergindo, então ela flutua novamente e ela começa a ser empurrada pelos ventos e pelas correntes oceânicas. A gente acredita que é um risco para a saúde pública e que deve haver uma destinação correta dessa carcaça. Essa carcaça precisa ser removida. E muitas vezes o maquinário para poder fazer a remoção ele não consegue carregar uma carcaça inteira. E muitas vezes a carcaça precisa ser fracionada. Com uma retroescavadeira se puxa um pedaço da baleia e as pessoas com faca vão cortando e diminuindo o tamanho daquela carcaça em porções menores, e a retroescavadeira, quando não é muito grande, né, de grande porte, ela vai trabalhando com a carcaça aos pedaços e faz a destinação, o sepultamento dessa carcaça ali para cima da linha da maré, né, onde seria a zona de restinga ali. Você prepara uma cova, enterra e se resolve o problema normalmente dessa maneira, né? Às vezes é possível colocar esses pedaços em cima de uma caçamba e levar para um aterro sanitário, também é uma outra possibilidade. Tudo depende muito dos recursos de cada município onde está ocorrendo o encalhe. Mas George decidiu seguir outra metodologia, não mencionada nesse áudio pelo Hernani. E também não mencionada por ninguém em lugar nenhum. Em outro momento da história da humanidade. Dave Barry, o humorista, diz: sabe esse papo de masculinidade tóxica que dizem por aí? Então, a gente gosta de explodir as coisas. George explicou ao repórter que, até onde ele sabia, a dinamite já havia ajudado a humanidade a resolver muitos problemas no passado e, além disso, não é só que ele ia dinamitar uma baleia daquele tamanho. Não, ele tinha toda uma estratégia.
Por exemplo, ele ia posicionar a dinamite próximo da barriga da baleia, do lado oposto ao do mar, para que os pedaços voassem para o oceano. A baleia, ou melhor, aquela coisa, ia ficar desintegrada em minúsculos pedaços. O que sobrasse ali na areia, as gaivotas que estavam o dia todo rondando a carcaça iam se encarregar de ir logo comendo. Mas resumindo, no fim das contas, o plano era esse mesmo: dinamitar uma baleia. Instantes antes de detonar os explosivos, ele disse que estava confiante que tudo ia funcionar bem. E ele continuou, explicando um último detalhe. Ele não sabia exatamente quanta dinamite ele devia usar. Então ele chutou que uma boa quantidade seria, sei lá, meia tonelada. Parte 4. O especialista. Walter é um americano que está no meio de uma viagem de negócios pelos Estados Unidos com o seu filho de 14 anos de idade. A viagem, aliás, é uma boa oportunidade de testar o carro, que ele tinha acabado de comprar. Ele está vendo algumas propriedades por ali e descobre que tem essa baleia encalhada na praia. Walter estaciona e decide checar o que está acontecendo, qual é o plano. Ele é um especialista em explosivos, que já tinha feito vários tipos de treinamento com dinamite. E ele não está gostando do que ele está vendo. Walter adverte George de que, para empurrar pedaços da baleia para o mar, considerando uma baleia daquele tamanho, ele precisaria de muito menos dinamite, talvez nem 10% daquele arsenal todo. Agora, meia tonelada era uma péssima quantidade. Ela não resolvia o problema e podia causar outros. De todo modo, mesmo que a baleia fosse parar no mar, é provável que a maré acabasse trazendo os pedaços dela de volta. E ninguém parece ter realmente compreendido outra questão. Podia estar morto, mas era um ser vivo. Material extremamente fétido, porque a gente tem que considerar a matéria orgânica, né, em decomposição. E eu acredito que a explosão de um ser tão grande chega a ser inadmissível na concepção, né, de qualquer pessoa, porque essa explosão vai gerar resíduos, né, as ondas vão espalhar resíduos orgânicos para todos os lugares e esses resíduos estão carregados de micro-organismos. Adriele Oliveira é doutora em físico-química e ela levantou um tema que os presentes pareciam não estar considerando em toda a sua amplitude. Que o que iria voar ali era matéria orgânica. E nesse caso, há muita coisa envolvida. Mas George não gostou nem um pouco do conselho de Walter. Resolveu dar apenas uma ordem. Quem fosse ficar por ali tinha que estar a uma distância mínima de 900 metros do local onde a baleia seria explodida. A meia tonelada de dinamite foi detonada. Um cogumelo gigante se formou no ar, cheio de sangue, vísceras de baleia e pedaços, que de pequenos não tinham nada. Realmente, como o homem pisando na lua. Um pequeno passo para o homem, mas vários grandes passos para todo mundo que teve que sair correndo dali. Esse barulho que vocês estão ouvindo é dos enormes pedaços de baleia caindo no chão e na câmera dos repórteres. Porque eles deixaram a câmera e, como todo mundo, saíram ao melhor modo Deus nos acuda. De repente, todo mundo percebeu que estava em perigo. Eles poderiam ser acertados por algum daqueles pedaços gigantes de baleia caindo do céu e simplesmente morrer. And this stuff starts hitting the ground. Boom, 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 boom. And all of a sudden you realize, my God, I could be killed by whale blubber here. Com alguma mãozinha da boa sorte, saiu todo mundo vivo. O mais afetado
foi o carro do Walter. Aquele novinho, sabe? Ele acabou com um pedaço da baleia em cima e quase se transformou em uma letra V com o impacto. Era como se a explosão tivesse lançado balas de revólver gigantes a esmo para tudo quanto é lado. Mas todo mundo saiu dali coberto de partículas de baleia, levando aquele cheiro terrível direto para o chuveiro das suas casas. O mais curioso é que o Walter tinha acabado de comprar aquele carro numa loja cujo slogan era Was a whale of a deal. uma expressão que significa fazer um grande negócio, mas que em vez de usar a palavra grande, em inglês, usa a palavra whale, que significa justamente baleia. Well, I got a hell of a whale of a deal. Quem tornou essa história realmente conhecida foi o humorista Dave Barry, já citado aqui. Em 1990, ele escreveu um texto sobre esse evento, que antes circulava um pouco como uma lenda urbana. E isso deu origem ao primeiro vídeo viral da internet, o vídeo da explosão da baleia. Que no final mostra, inclusive, que depois de todo esse caos e confusão, quando a poeira baixa, a baleia permaneceu na sua maior parte ali, intacta. E o fato do Barry ser um humorista e chegar a afirmar que esse é o evento mais memorável sobre o qual ele escreveu me leva de volta ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, essa série ela é meio como se fosse uma sátira mesmo. Ela é conhecida como uma sátira, né? Embora tenha alguns elementos também de... muitos elementos, assim, né? De sci-fi. E é meio que uma sátira baseada em temas que eram importantes para o Douglas Adams ao longo da vida dele. Então, ele era um cara que ele era defensor dos direitos dos animais. Ele era um cara muito ligado à tecnologia. Ele pensava antes nessa questão ambiental antes de outras pessoas, assim, né? Ele é um daqueles caras que pensavam nisso. O Guia tem muito disso. Tem muitas metáforas acerca da escassez de recursos, sobre o absurdo burocrático, sobre a sociedade, como ela é hipócrita e como ela, às vezes, enfim, tem procedimentos meio absurdos. Ele era um cara que tinha uma ligação muito, muito direta com isso, né? O próprio Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro, dentro da história, ele é um livro que, enfim, ele é um guia galáctico, né, para pessoas que estão viajando aí pro universo, e com verbete sobre tudo. E a capa dele é uma capa que tem, em letras grandes, garrafais, bem chocante, assim, a frase "não entre em pânico". Eu fiz questão de convocar o Ricardo Terto, fã da série e editor desse podcast, para me ajudar a contextualizar um pouco a obra do Douglas Adams e a cena do cachalote, que o Vitor interpretou para a gente no começo do programa. Tem um elemento no livro, tem uma nave que ela se movimenta através de um motor que é o gerador de improbabilidade infinita. Então, coisas improváveis acontecem a partir do movimento dessa nave, certo? O que acontece é que eles estão numa determinada situação de fuga e tal, e de que eles iam ser abatidos por um míssil, e aí o motor é gerado, e aí os dois mísseis se transformam em duas coisas, num vaso de petúnias e numa baleia. E aí depois tem a passagem sensacional, assim, que ele coloca os pensamentos breves da baleia enquanto ela está caindo. Que esse elemento absurdo, essa coisa da ironia, uma coisa que ele traz. Enquanto a baleia tem alguns pensamentos muito interessantes, né, acerca é um ciclo de vida que se acompanha, né, bem rápido no livro, numa página. O vaso de petúnia só fala, de novo não. E aí dizem no livro, né, que se as pessoas descobrissem por que o vaso de petúnias pensou de novo não, muitos mistérios do universo seriam revelados. O Dave Barry disse que essa história é um tributo ao que os homens podem realizar quando eles têm uma baleia morta e um monte de dinamite. Já a repórter que estava entrevistando ele disse que essa história é um tesouro americano. E ela também está certa. Porque é uma história que pode ser lida como o que a humanidade pode fazer ou o que os homens e a masculinidade tóxica podem produzir, mas isso também pode ser entendido de outras formas e levando em conta outros contextos.
Por exemplo, vamos pegar uma série como Os Simpsons. Acho que nada que tenha mudado ali a cultura americana nos últimos 20 anos, ou que tenha impactado a cultura americana nos últimos 20 anos, acho que passou batido pelos Simpsons. Acho que a caricatura, o humor, ele não tem como fundamento principal distorcer a realidade, mas revelá-la. O que o Simpsons e o que o Guia da Mochileira das Galáxias têm em comum é que eles são caricaturas da sociedade, né? Só que nos Simpsons é muito mais focado na sociedade americana. Muita gente fala que os Simpsons preveem o futuro, né? Que tem eventos, essa coisa, os Simpsons previu o futuro, não sei o quê. Mas não é que os Simpsons previu o futuro. É que, se a gente parar para pensar, os Estados Unidos, eles estão muito mais perto dos Simpsons do que de Hollywood. You are definitely going to want to see this. So clean how part of it just disappears like that. Hoje em dia, né, seria algo diferente o que teriam feito com essa baleia que foi dinamitada nos anos 70. Agora, considerando que ela foi dinamitada nos Estados Unidos, eu não duvido que ainda hoje eles a dinamitassem, porque tem muito a ver também com uma relação de solução de problemas. Assim, pensar em dinamitar uma baleia vem muito também da forma como se imagina controlar e resolver problemas que são apresentados ali para a gestão pública, para a gestão política de uma crise. Acho que hoje em dia, inclusive por ter mais engenheiros e ter mais gente pensando na trajetória dos pedaços, alguém falaria, gente, vai dar ruim. Mas eu não duvido também se ainda tentassem fazer isso hoje. Claro que hoje, com toda a questão da comunicação que a gente está falando e com uma perspectiva ambientalista mais consolidada, teria uma série de protestos, né, e de pressão pública para que isso não fosse feito, ainda que a baleia tivesse já morta nesse caso. O que o Leandro Durazo disse nessa última fala não foge muito do que o próprio humorista americano que imortalizou essa história em seu texto diz, com muita ironia. Ele afirma que essa é provavelmente a maior história que já aconteceu na vida da maior parte dos americanos vivos. E quando perguntaram para ele o que esse episódio ensinava, ele respondeu logo de cara. Humildade. Nós, humanos, estamos por aqui. E podemos ter a tecnologia mais avançada imaginável. Mas nem por isso a gente necessariamente sabe bem o que está fazendo. A lendária reportagem escrita pelo Paul Liman é muito acertada também no seu final. It might be concluded that should a whale ever wash ashore in Lane County again, those in charge will not only remember what to do, they'll certainly remember what not to do. Ele afirma que quando uma baleia encalhar de novo por ali, as pessoas que estiverem no comando não se lembrarão apenas do que fazer, mas certamente se lembrarão do que não fazer. E isso é algo que pode ser usado para pensar justamente a esfera pública, onde toda essa história se deu. Tem a ver com baleia ou não. E foi isso que uma cidade inglesa fez. Quando os números do coronavírus não paravam de subir e as pessoas continuavam saindo de casa, a Câmara Municipal de Doncaster mandou ver no Twitter. E usou como exemplo do que não fazer justamente a história da baleia dinamitada em 1970. Segundo eles, essa história nos ensinava 3 importantes lições sobre o lockdown necessário por causa do coronavírus. 1. Não ignore a orientação de especialistas. Eles sabem o que eles estão falando. 2. Às vezes é melhor ficar sentado em casa sem fazer nada do que sair e fazer algo ridículo. Deixe a natureza seguir o seu curso. 3. Quando você ignora as orientações dos especialistas e age feito um idiota, você deixa todos os outros cobertos de gordura de baleia em decomposição. Fique em casa e pare de ser egoísta. A negação faz parte da conduta de muitas pessoas ao longo dos hojes e ontens e em diversas partes do globo.
Apesar de mais de 54 milhões de casos de Covid registrados no mundo todo, muita gente continua agindo como se nada de grave estivesse acontecendo. Só no Brasil, até agora já são mais de 166 mil mortes causadas por Covid-19 oficialmente registradas. Quanto à explosão da baleia, quando o assunto veio à tona de forma viral na década de 90, como um exemplo de grande fracasso, George, o engenheiro civil que ficou responsável pela explosão da baleia, se recusou a dar entrevistas. Perguntado uma vez sobre o que deu errado aquele dia, ele chegou a perguntar de volta: "O que você quer dizer com isso?" Ele parecia não entender do que se tratava a pergunta. O que faz sentido, porque de acordo com ele mesmo, no relatório que ele escreveu em 1970 sobre o evento, a operação foi um verdadeiro sucesso. Aliás, 6 meses depois, ele foi promovido. Para nós, a sensação diante da morte é de total impotência. E de algum modo, uma baleia consegue nos emprestar esse mesmo sentimento. Quanto maior e mais pesada ela for, mais indefesos nós ficamos, mesmo que ela esteja morta. Lado a lado com uma baleia encalhada, nós somos impotentes. Ela está lá, grande demais para ser ignorada, maior do que o necessário para nos lembrar da nossa própria mortalidade. Talvez seja por isso que baleias nos unem como poucos eventos. Você vê uma baleia encalhada numa praia, já morta, e lembra que, por enxergarem mal, muitas baleias se locomovem apenas guiadas pelos sons. A cada nova informação, mais enigmáticas as baleias ficam no seu quebra-cabeça. E daí, aumenta o fascínio. Elas são mamíferos, vivendo no mar. Na sua maior parte, são cosmopolitas e, por isso mesmo, quase sempre são estrangeiras. Elas são superlativas. Mas nada disso é um lugar. A areia de uma praia é. E muitas vezes é lá que elas encontram o seu lugar para morrer por fim. Um pedaço de terra. Não soa familiar? Os cientistas dizem que não há paralelo possível em relação a elas, mas você continua tentando. Elas não são um destino, mas é através delas que você viaja no tempo e no espaço. Você tá com a sua cabeça para fora da janela do carro, de olhos fechados. Lembra? Você vai chegar em algum lugar. Não há elefantes na sua frente. E você não tem mais nenhum medo de baleias. Agora você até tem vontade de ser uma. Imensa, veloz, transgressora. Livre. Este é um podcast Rebentar, Central de Histórias. Esse foi o segundo episódio de Todos os Ontens. Idealização, pesquisa, roteiro, montagem e narração são de Lilian Sais, eu mesma. Edição, design de som, trilhas especiais e mixagem são de Ricardo Terto. Participaram desse episódio o ator e tradutor Vitor Hugo Silva, o médico veterinário Hernani Ramos, do Instituto Baleia Jubarte,
a doutora em Físico-Química Driele Oliveira e o antropólogo e tradutor Leandro Durazo. Além, claro, do nosso editor, o Ricardo Terto. Explosivos são usados, às vezes, para ajudar a fragmentar a carcaça de uma baleia em pedaços, mas geralmente isso é feito no mar e não na costa. No entanto, em ambos os casos, a quantidade de explosivo utilizada é bem menor que meia tonelada. Embora às vezes a implosão seja usada como eutanásia de baleias, hoje em dia, felizmente, já há formas mais humanas para se fazer isso, como coquetéis feitos a partir de uma mistura de tranquilizantes e sedativos. Nos Estados Unidos, existe muito barulho em torno dessa história da baleia de Oregon. A data é celebrada anualmente por muita gente, inclusive em eventos públicos. Tem site comemorativo, parque comemorativo, placa de carro comemorativa e por aí vai. No Parque Memorial da Baleia Explodida, você consegue até encontrar seres humanos fantasiados de simpáticas baleias. Desnecessário mencionar que o 50º aniversário na semana passada recebeu grande atenção dos americanos e cobertura massiva da imprensa. Em relação ao coronavírus, é importante lembrar que a epidemia não acabou. Siga os conselhos mencionados nesse episódio e se cuide. Daqui a 2 semanas a gente volta com o primeiro dos 2 episódios finais dessa temporada. Esperamos que vocês estejam gostando de percorrer esse caminho com a gente. Vocês podem seguir esse podcast no Instagram, @todososontens. E lá a gente vai deixar uma missão para vocês, nossos ilustres ouvintes. Se coubesse a você escolher, qual música você incluiria no disco de ouro da humanidade? É só escrever lá no post, enquanto a gente vai preparando uma surpresinha para vocês. A gente se ouve no dia 3 de dezembro. Até lá!